Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, que bom falar com você mais uma vez, a você da internet também. Estamos nessa sequência estudando agora o livro de Ezequiel e hoje é Ezequiel capítulo 7. É bom estar com você cada manhã, mas lembre-se que você tem que estar com Deus também no seu momento especial de devoção, de oração e de adoração ao Senhor. Levanta um pouquinho mais cedo, alguns minutos mais cedinho, para você dedicar a sua vida a Deus, os seus planos, seus sonhos, tudo que você tem, tudo que você é, tua família, e Deus certamente vai ouvir tua oração, vai te abençoar e vai dirigir os seus passos. É muito bom quando a gente faz uma parceria com Deus, quando a gente faz assim a gente anda junto com o Senhor, para que Ele nos abençoe. Vamos orar a Deus então? Juntos, querido Pai. Quero pedir a Tua bênção, mais uma vez, a iluminação do Teu Santo Espírito e a Tua graça. Agradecemos ao Senhor, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, vamos então a Ezequiel 7. Ezequiel 7 é um capítulo que fala sobre a desolação final de Israel, o doloroso lamento daqueles que escaparam. Fala também dos inimigos profanando o santuário por causa das abominações, não deles, mas abominações dos israelitas. E lá no verso 3, por exemplo, do capítulo 7, que inclusive tem um subtítulo bem interessante, o subtítulo diz, o fim vem, como que um grito. Claro que esse subtítulo aqui, ele foi acrescentado depois, todos os subtítulos na Bíblia foram acrescentados depois, o número maior que é o capítulo, o número menor que é o versículo também, todos foram acrescentados depois, para que a gente pudesse ter uma organização um pouquinho melhor do texto sagrado. Então, mas o editor que colocou o título, o fim vem, ele coloca isso porque aqui no Ezequiel 7, o capítulo apresenta o miserável cativeiro do povo de Deus, que é mostrado com o símbolo de uma corrente. É triste ver como o povo se submeteu ao pecado e como colheu as consequências duras desta transgressão. Vamos ler os versos 1 a 4 juntos? Então, vamos lá, Ezequiel 7. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo, ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Haverá fim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Então aqui nós temos no capítulo 7, versos 1 a 4, os 3 usos do importante termo fim, que deu origem ao título Fim vem, o fim vem. E eles destacam o cumprimento da profecia, mostrando que o tempo estava próximo. Se a gente lembra um pouquinho, por exemplo, do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, ali também ele apresenta uma série de sinais que, de certa forma, apontam para a sua segunda vinda e que também clamam, o fim vem, o fim vem. Agora, a expressão que aparece aqui, os 4 cantos da terra, sugere que todo o povo de Judá seria afetado, e não apenas os habitantes de Jerusalém. Quando nós pensamos em termos atuais, para a profecia que aponta para a segunda vinda de Cristo, também todos seremos afetados. Justos e injustos, brasileiros, paraguaios, americanos, argentinos, canadenses, russos, japoneses, chineses, coreanos, todos seremos afetados pela segunda vinda de Cristo. Ele virá para buscar o seu povo. Ele virá para destruir os que destroem a terra. Ele virá para destruir os ímpios e os maus que se afastam do Senhor, que falam contra o Senhor e tentam inclusive destruir ao Senhor. No capítulo 7, dos versos 5 a 7, como nos versos 2 e 3, as palavras assim chaves ali incluem a palavra fim, que é utilizada nesses versos 2 vezes, em paralelo com a palavra sentença. Aqui,
há um destaque ainda maior para um termo que aparece aqui, que é o termo mal, que também é utilizado 2 vezes. O desastre iminente seria maior do que qualquer outro já visto. Esse é o que o capítulo quer apresentar. A palavra sentença que aparece aqui, a partir do verso 7, vem a tua sentença, né? Vem o tempo, é chegado o dia da turbação. Então, essa palavra é um termo bastante incomum e talvez a melhor tradução pudesse ser luto no contexto aqui. Porque o povo de Deus havia se afastado, eles passariam pela tribulação, seriam condenados, muitos morreriam, outros seriam levados a cativeiro, e por causa disso viria o luto. Luto de Deus pelo povo, luto dos familiares, luto dos amigos. Quanta tristeza nós enfrentamos quando nós decidimos pecar. Sabe, o pecado, no início, ele é aprazível. No início ele é saboroso, no início ele traz prazer, mas depois amargura, desolação, dor, sofrimento. Não vale a pena pecar. Mas agora, como é que a gente vai poder ser fiel se nós somos pecadores por natureza? Pela graça de Deus é possível ser fiel. Pela força, o poder e o amor de Deus é possível avançar. Sabe, nos versos 8 e 9, nós lemos o seguinte aqui. Vamos ler juntos aqui, capítulo 7, versos 8 e 9. Agora em breve derramarei meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgarei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, segundo os teus caminhos. Assim te castigarei e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Claro, amigo, se Deus não estará no meio de nós, se nós não aceitamos Ele no meio de nós, as abominações, os pecados e as consequências estarão. Deus declara o seu propósito aqui ao disciplinar Israel. Fazer com que o povo tivesse uma compreensão melhor sobre o Senhor e sobre a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Depois dos versos 10 a 12, aparece ali o florescimento da vara e da soberba, que indicam que o Senhor havia chegado. O tempo do julgamento do Senhor havia chegado. Essas palavras descrevem um indivíduo marcado pela arrogância e que receberia punição. Você sabe que, nesse caso, essas palavras que aparecem aqui no capítulo 10, elas ilustram o instrumento escolhido por Deus, por meio do qual ele disciplinaria Israel e Judá. Nabucodonosor, rei dos babilônios, foi o representante de Deus para combater a arrogância, para combater a maldade daquele povo. Interessante isso, porque Nabucodonosor era pagão, mas Deus aplicou o juízo através de um rei pagão. É que Deus tem muitas maneiras diferentes de falar conosco, muitas maneiras de apresentar a sua verdade e falar com a gente. Deus fala conosco através de uma pessoa, de um animal, de um programa de televisão, de uma música que você pode ouvir, né? De um noticiário na televisão. De repente você está ali e Deus fala uma palavra que te lembra de umas circunstâncias que você viveu e com isso Ele fala ao teu coração. Com isso, como diz a expressão popular, cai a ficha e você consegue detectar qual é a vontade de Deus para a tua vida. Deus pode te mostrar claramente num site na internet, numa mensagem de WhatsApp. Então, a tua e a minha oração hoje poderia ser: Senhor, mostra-nos o caminho a seguir. Senhor, mostra-nos qual é a decisão que devemos tomar. Senhor, mostra-nos que escolha devemos fazer. E aí, se pedirmos, Deus cuidará de nós, nos mostrará e seguramente nós faremos a escolha correta. Depois, nos versos 12 e 13, aparece a expressão: o que compra não se alegre. É que aqui no verso 12 e 13 diz assim: vem o tempo e é chegado o dia, o que compra não se alegre, o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre a multidão deles.
O julgamento era tão certo e os seus efeitos tão duradouros e devastadores que o ato de comprar e vender seria concluído de maneira inapropriada ou talvez nem aconteceria. A frase que aparece na sequência, nos versos 14 e 15, onde diz não há quem vá pelejar, enfatiza que a nação estaria muito debilitada. A indefesa, debilitada, indefesa e contra o ataque inimigo pela morte da população e pelas doenças causadas pelos combates e pela fome. Se a gente vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 7, verso 20 e 22, esses versos descrevem o julgamento que viria sobre o povo de Deus por ter retirado os tesouros do templo para fazer imagens pagãs. A frase, a glória do seu ornamento, ele a pôs em magnificência, que aparece aqui, fala da exaltação de Jerusalém como a cidade escolhida por Deus para habitar com a sua glória. Bom, o que o texto está apresentando, portanto, meus amigos, e que me chamou a atenção, é a certeza do julgamento de Deus, a certeza do fim, a certeza de que o Espírito de Deus nos conduz para a salvação se nós permitirmos. No verso, a certeza de que Deus cuida da gente, a certeza de que o mal não durará para sempre, a certeza de que um dia os ímpios serão condenados pelas suas ações, os maus serão destruídos pelas suas escolhas errôneas que fizeram e pela influência maléfica que exerceram para com outras pessoas. O juízo que Ezequiel profetizou não era eterno. No meio do seu juízo, eles tiveram a oportunidade de se arrepender e voltar para o único e verdadeiro Deus. Como juiz divino, continuaria válido naqueles dias, ele também continua para os nossos dias hoje. Pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de nos convertermos em nossos ídolos e nos voltar para Deus. A pergunta é, você vai fazer isso? Ou você quer fazer isso? Que bom que sim. Deus então te ajudará. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela oportunidade de te adorar, te buscar e nesta hora dá-nos a certeza da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por tudo, dá-nos a tua sabedoria, pois oramos em teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e lembre-se, seja reavivado por sua palavra.